Olá, alunos! Tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Vamos dar sequência agora à nossa aula 4, referente à disciplina de instalações hidrossanitárias. Dando sequência, montante e jusante são, respectivamente, seção de um curso de água localizada entre um determinado ponto de referência e a nascente. Por exemplo, montante de uma barragem significa que fica antes da barragem, no sentido da corrente do rio. E a seção de um curso de água localizada entre um ponto de referência e a foz. Por exemplo, jusante de uma barragem significa depois da barragem, no sentido da corrente do rio. Então, temos uma imagem ilustrativa exatamente para explicar mais o que seria a montante e a jusante. A montante seria a maior quantidade de água e a jusante é para onde essa água vai correr. Então, temos a montante, de onde a água vai sair, e a jusante, para onde a água vai correr. Esses são dois termos bastante utilizados quando se trata de água. Pressão de serviço é a pressão máxima que se pode submeter um tubo, conexão, válvula, registro ou outro dispositivo quando em uso normal. Então, a pressão de serviço é basicamente a pressão que nós vamos utilizar para nossos sistemas hidráulicos. Pressão total de fechamento. Valor máximo de pressão atingido pela água na seção logo a montante de uma peça de utilização em seguida a seu fechamento, equivalendo à soma da pressão de fechamento com a pressão estática na seção considerada. É basicamente a pressão incisiva no encanamento quando a peça de utilização se encontra em estado fechado. Ramal. Tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os subramais. Figura 2. Então, temos o nosso reservatório superior, dele sai o barrilete, do barrilete sai a nossa coluna de distribuição e da nossa coluna de distribuição saem os nossos ramais. Ramal predial. Tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento e instalação predial. O limite entre o ramal predial deve ser definido pelo regulamento da CIA, concessionária de água local. Figura 2. Aqui na figura 2 temos o nosso sistema público de abastecimento e logo saindo do nosso sistema público nós temos o ramal predial. Rede predial de distribuição. Conjunto de tubulações constituído de barrilhetes, coluna de distribuição, ramais e subramais, ou de algum desses elementos. Então temos aqui o nosso reservatório superior e todo esse conjunto aqui que serve de distribuição para os nossos apartamentos seria a nossa rede predial de distribuição. Refluxo. Retorno eventual e não previsto de fluidos, misturas ou substâncias para o sistema de distribuição predial de água. Então esse aqui está bem intuitivo. Registro de fecho. Registro instalado em uma tubulação para permitir a interrupção da passagem de água. Aqui na figura 2, eu botei uma simbologia aqui embaixo, que seria o registro de fecho, e onde tem esse símbolo aqui é onde está o nosso registro de fecho. Então temos aqui, em todos esses apartamentos, nós temos logo saindo da bomba, temos antes de chegar no hidrômetro, na entrada do nosso reservatório superior e na saída do nosso reservatório superior. Todos esses são os nossos registros de fecho. Registro de utilização. Registro instalado no subramal ou no ponto de utilização, destinado ao fechamento ou regulagem da vazão da água a ser utilizada. Então, logo abaixo, temos uma figura de um registro de fecho. Regulador de vazão. Aparelho intercalado numa tubulação para manter constante a sua vazão, qualquer que seja a pressão a montante. Então, logo abaixo, nós temos um exemplo, uma imagem ilustrativa de um regulador de vazão. Reservatório hidropneumático. Reservatório para ar e água destinado a manter sob pressão a rede de distribuição. Então, logo nós temos aqui o nosso tanque, que seria o reservatório hidropneumático. Reservatório inferior.
Reservatório intercalado entre o alimentador predial e a instalação elevatória, destinado a reservar a água e a funcionar como poço de sucção para a instalação elevatória. Então, aqui na figura 2, nós temos a alimentação predial, que é esse encanamento aqui. Então, na figura 2, nós temos a alimentação predial, que seria esse encanamento aqui. E temos a nossa estação elevatória. O nosso reservatório inferior deveria ser toda essa linha aqui mais escura. Seria o nosso reservatório inferior. Reservatório superior. Reservatório ligado ao alimentador predial ou à tubulação de recalque, destinado a alimentar a rede predial de distribuição. Figura 2. Então, nós temos aqui todo esse encanamento da coluna de recalque, e esse encanamento da coluna de recalque despeja a água no nosso reservatório superior. Retrosifonagem. Refluxo de águas servidas, poluídas ou contaminadas para o sistema de consumo em decorrência de pressões negativas. Então, gente, a retrosifonagem é basicamente quando essa água poluída volta pelo mesmo encanamento que ela saiu da nossa edificação. Esse processo é chamado de retrosifonagem. Separação atmosférica. Distância vertical sem obstáculos e através da atmosfera entre a saída d'água da peça de utilização e o nível de transbordamento dos aparelhos sanitários, caixas de descarga e reservatórios. Essa separação de atmosfera também é chamado de coluna d'água, pelo fato de ter uma distância que seria preenchida de água entre a peça de utilização e o nível do transbordamento. Sistema de abastecimento. Rede pública ou qualquer sistema particular de água que abasteça a instalação predial. Aqui na figura 2, nós temos o nosso sistema público de abastecimento de água, que seria o primeiro ponto de início da nossa água aqui, completar o nosso sistema predial de água fria. Sob pressão de fechamento. Maior acréscimo de pressão que se verifica na pressão estática durante e logo após o fechamento de uma peça de utilização. Então, a sobrepressão de fechamento é a incisão da pressão em cima da peça logo após ela ser fechada. Subpressão de abertura. Maior decréscimo de pressão que se verifica na pressão estática logo após o seu fechamento de utilização. Então, quando em cima nós temos essa pressão, essa maior pressão em cima da peça quando ela está fechada, embaixo nós temos essa menor pressão enquanto ela está fechada. Subramal. Tubulação que liga o ramal à peça de utilização ou a ligação do aparelho sanitário. Na figura 2, nós temos aqui nossa coluna de distribuição. Dessa coluna sai o ramal. Do ramal, nós temos o nosso subramal. Subramal é esse pequeno canozinho que sai do ramal. O ramal é esse principal e os subramais são esses três aqui. Torneira de boia. Válvula com boia destinada a interromper a entrada de água nos reservatórios e caixas de descarga quando se atinge o nível pressional máximo previsto. Então aqui temos um exemplo de uma torneira de boia. A água vai encher, vai empurrar essa boia para cima e isso vai fazer com que feche a boia. Trecho. Comprimento de tubulação entre duas derivações ou entre uma derivação e uma última conexão da coluna de distribuição. Então, o trecho é exatamente a distância entre duas tubulações, como já diz o texto, ou uma derivação até a última conexão da coluna de distribuição. Tubo de descarga. Tubo que liga a válvula ou caixa de descarga à bacia sanitária ou mictório. Então, nós temos aqui embaixo um desenho representativo do vaso, novamente. Aqui é o nosso vaso sanitário em vista frontal. Aqui é o nosso reservatório da água.
esse encanamento, esse tubo que faz a limpeza do vaso sanitário, é a água que sai daqui do reservatório, desse reservatório do vaso sanitário. Essa água sai e vem para o vaso para ser feita a limpeza e ir pelo esgoto. Esse tubo é chamado de tubo de descarga. Aqui nós temos a vista frontal dele, aqui nós temos a vista lateral dele. O vaso sanitário, o reservatório da água, a água vem, desce pelo tubo e faz a limpeza do vaso e sai pelo esgoto. Tubo ventilador. Tubulação destinada à entrada de ar em tubulações para evitar subpressões nesses condutos. Então, aqui nós temos o nosso reservatório superior, ou a caixa d'água, e esse vem a ser o nosso tubo ventilador. Na figura 2, nós temos aqui um esquemático da caixa d'água, barrilete. Do barrilete nós temos o nosso tubo de ventilação. Tubulação de limpeza. Tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir a sua manutenção e limpeza. Figura 2. Aqui na nossa figura 2, nós temos o nosso reservatório superior e esse vem a ser, então, a nossa tubulação de limpeza. Exatamente essa daqui. Aqui está o nome, tubulação de limpeza. Tubulação de recalque. Tubulação compreendida entre o orifício de saída da bomba e o ponto de descarga no reservatório de distribuição. Figura 2. Na figura 2, nós temos aqui a nossa tubulação de recalque. Esse aqui é o nosso reservatório inferior e aqui vem a ser a nossa tubulação de recalque. Tubulação de sucção. Tubulação compreendida entre o ponto de tomada no reservatório inferior e o orifício de entrada da bomba. O nosso tubo de sucção viria a ser esse daqui. Então, a principal diferença entre a tubulação de recalque e o tubo de sucção é que a tubulação de sucção fica mergulhada na água e serve para fazer sucção da água, e a tubulação de recalque fica acima dela. Válvula de descarga. Válvula de acionamento manual ou automático instalada no subramal de alimentação de bacias sanitárias ou de mictórios, destinada a permitir a utilização da água para as suas limpezas. Então, logo abaixo temos a ilustração do que viria a ser a nossa válvula de descarga. Válvula de escoamento unidirecional. Válvula que permite o escoamento em uma única direção. Então, aqui nós temos um exemplo do que viria a ser a nossa válvula de escoamento unidirecional. Válvula redutora de pressão. Válvula que mantém a jusante uma pressão estabelecida, qualquer que seja a pressão dinâmica a montante. Então, a água ela sai a uma pressão e é distribuída a uma outra certa pressão por conta da nossa válvula redutora de pressão, que, como o próprio nome diz, serve para reduzir a pressão da água. Vazão de regime. Vazão obtida em uma peça de utilização quando instalada e regulada para as condições normais de operação. Então, basicamente, é a vazão que a nossa peça de utilização vai ter. Volume de descarga. Volume que uma válvula ou caixa de descarga deve fornecer para promover a perfeita limpeza de uma bacia sanitária ou mictório. Então, o volume de descarga, nós temos aqui a nossa caixa de descarga, e o volume de descarga, o volume necessário de água para se fazer a limpeza do nosso aparelho sanitário. E aqui nós temos a nossa figura 2 no final, nossos slides, para maior consulta. Vou terminar a aula aqui, esse foi o final da nossa aula. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Espero que todos estejam bem. Tenham uma ótima semana. Estudem e tchau, tchau.